Olá pessoal, tudo bem? O objetivo desse canal é oferecer um conteúdo completo de matemática e física. As aulas são bem aprofundadas e com riqueza de detalhes. Aos alunos que desejarem ir diretamente a um determinado assunto, eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo um índice, bastando assim o aluno clicar no tema desejado, que ele será imediatamente remetido a ele. Nós vamos começar fazendo uma breve revisão sobre temas que eu julgo ser muito importantes para o desenvolvimento do aluno nessa etapa de escolaridade. Nós vamos falar de produtos notáveis, fatoração, equações, sistemas de equações, razões métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos. Nossa jornada no ensino médio começa agora. Eu espero que seja muito proveitosa. Bom, galera, nosso objetivo aqui é fazer uma introdução ao conteúdo do ensino médio e para isso a gente vai dar uma olhada nos conteúdos do ensino fundamental para que vocês consigam acompanhar o conteúdo do ensino médio. A gente vai começar falando do tão importante produtos notáveis, né? Os produtos notáveis, eles aparecem com muita frequência na resolução de equações, desenvolvimento de expressões algébricas, e são chamados assim, são notáveis, porque seguem um padrão. E esse padrão deve ser decorado, deve ser memorizado pelos alunos. Não tem outro jeito, né? É preciso fazer a memorização dessas formas que a gente chama de notáveis, ok? Eu vou falar de algumas delas, as mais importantes, mas a gente tem diversos produtos notáveis. Vou falar das que aparecem mais, ok? A gente vai começar com o quadrado da soma. Então, como a gente pode ver aí, ó, o quadrado da soma são dois termos somados elevados ao quadrado. Isso significa multiplicar esses dois termos por eles mesmos. Então, eu tenho aqui A mais B vezes A mais B. E esse tipo de multiplicação segue um padrão, qual seja, o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. É um padrão. Se eu aplicar a propriedade distributiva aqui, nessa multiplicação, eu vou chegar a esse mesmo resultado. A vezes A, A2, A vezes B, AB, B vezes A, AB também, B vezes B, B2. Notem que AB mais AB, 2AB, é o que está escrito aqui. Então, aplicando a propriedade distributiva ou a regra dos produtos notáveis, o quadrado da soma será o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Vamos falar agora do quadrado da diferença. Muito similar ao quadrado da soma, a gente tem o quadrado da diferença de dois termos, tem dois termos subtraídos elevados ao quadrado, ou seja, a menos b ao quadrado é a mesma coisa que a menos b vezes a menos b, e isso vai me dar como resultado o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Observe que a única diferença que existe entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença é esse sinalzinho do termo do meio, né? No quadrado da soma ele fica positivo e no quadrado da diferença ele fica negativo. Observe também que se eu aplicar a propriedade distributiva, eu também terei como resultado isso aqui, ó. Vamos ver? A vezes A ao quadrado, A vezes menos B menos AB, menos B vezes A menos AB, menos B vezes menos B mais B ao quadrado. Observe que menos AB dá menos 2AB, conforme o termo do meio.
Beleza? Então, aplicando a propriedade distributiva ou aplicando a regrinha dos produtos notáveis, eu obterei como resultado o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos falar agora do produto da soma pela diferença de dois termos. Então, aqui eu tenho o produto, é uma multiplicação, né, da soma pela diferença de dois termos. Então, se eu aplicar aqui a distributiva, vamos fazer A vezes A, A2, A vezes menos B, menos AB. B vezes A, mais AB. E B vezes menos B, menos B2. Observe que menos AB mais AB se anulam, dá zero. Me sobra, então, A2 menos B2. Isso significa que o produto da soma pela diferença de dois termos sempre dará o quadrado do primeiro termo, está aqui, menos o quadrado do segundo termo, que está aqui. Observe aqui que fazendo a distributiva eu chego ao mesmo resultado. Ok? Vamos para o cubo da soma. Bom, aqui eu não vou fazer a propriedade distributiva porque vai me dar um termo muito grande para eu fazer aqui, vai ficar muito grande para a gente fazer a propriedade distributiva. Mas o fato é que aqui também eu tenho, né, a possibilidade de multiplicar esse termo por esse e depois multiplicar esse resultado por esse. Ok? Bom, o cubo da soma, ou seja, o cubo da soma de dois termos, os termos aqui A e B, né, será igual ao cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Professor, muito complicado esse daí, né? Não é não. Observe o seguinte, ó, que o A vai diminuindo o seu expoente, ó. 3, 2, 1 e 0. Por isso o A não aparece aqui, porque A elevado a 0 é igual a 1 e 1 vezes B3 é B3 mesmo. O B, ao contrário, ele vai aumentando o seu expoente. Ó. Aqui ele é 0, B elevado a 0, por isso ele não aparece aqui, porque A3 vezes B elevado a 0, B elevado a 0 é 1. Então A3 vezes 1 dá A3 mesmo. Aqui B elevado a 1, aqui B elevado a 2 e aqui B elevado a 3. É bem tranquilo. Como se trata do cubo da soma, todos os sinais são positivos. Beleza? Então, como é o cubo da diferença? O cubo da diferença, como o sinalzinho aqui do meio é menos, eu vou alternar os sinais, ó. Mais, menos, mais, menos. Mas o formato é o mesmo do cubo da soma. O A vai diminuindo o seu expoente, observe que eu tenho aqui a terceira, a segunda, a primeira, e aqui A elevado a 0, que dá 1, por isso ele não aparece, porque B3 vezes 1 dá B3 mesmo. E o B, ao contrário, ele começa aqui, ó, B0, ele não aparece porque é 1, A3 vezes 1 dá A3 mesmo. Aqui o B está elevado a 1, aqui o B elevado a 2 e aqui o B elevado a 3, aumentando o seu expoente. E por último, o quadrado da soma de três termos. Nós temos agora três termos, o primeiro termo A, o segundo B e o terceiro termo C, elevados ao quadrado. Como é que fica isso? O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais duas vezes o segundo vezes o terceiro, mais duas vezes o primeiro vezes o terceiro. Observe que é muito fácil perceber esse produto notável. Veja que aqui, ó, eu tenho a soma dos quadrados dos três termos e depois eu tenho o dobro do primeiro vezes o segundo, o dobro do segundo vezes o terceiro e o dobro do primeiro vezes o terceiro. Ou seja, AB, BC e AC. Bem tranquilo. Bom, depois de termos falado dos produtos notáveis, vamos falar da fatoração. Fatorar uma expressão algébrica significa transformá-la em produto. A gente não pode esquecer de que quando no ensino fundamental, lá no primeiro segmento,
A professora nos falou como é que era o nome dos elementos da multiplicação. Os termos que estão sendo multiplicados se chamam fatores e o resultado da multiplicação se chama produto. Então, fatorar é transformar em uma multiplicação. Muitas vezes o aluno não entende o significado do termo fatoração. Então vamos visualizar alguns casos, os principais casos de fatoração. Como é que eu transformo uma expressão algébrica em uma multiplicação? Bom, então vamos ao nosso primeiro caso de fatoração, fator comum em evidência. Observe que aqui eu tenho termos somados e subtraídos. E eu preciso transformar essa soma e subtração desses termos em um produto, em fatores. Pois bem, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso primeiro encontrar o fator comum e depois colocá-lo em evidência. Colocar em evidência significa colocá-lo em destaque. A palavra evidência significa isso, destaque. Pois bem, vamos ver aqui como é que eu vou fazer isso. Observe que o termo 6x2 pode ser escrito dessa forma: 3 vezes 2 vezes x. Observe que o termo 12x3 pode ser escrito da seguinte forma: 3 vezes 2 vezes 2 vezes x vezes x vezes x vezes z. Observe que o termo 10x4a pode ser escrito da seguinte forma: 5 vezes 2 vezes x vezes x vezes x vezes x vezes a. Agora notem que eu tenho 2x2 nos três termos. Vou circulá-los aqui para que vocês vejam com facilidade. Tá aqui. Significa dizer que esse termo é comum aos três termos. E por isso eu posso colocá-lo em evidência ou em destaque. Colocar em evidência significa colocar em destaque. Foi isso que eu fiz aqui. Eu peguei o 2x2 e coloquei em evidência, em destaque. Se eu peguei o 2x2 aqui e coloquei ele em destaque, sobrou desse termo apenas o 3. É o que está aqui. O mesmo aconteceu com o segundo termo. Se eu coloquei 2x2 em destaque, sobrou 3 vezes 2 vezes x vezes z. Ou seja, 6xz. É o que está escrito aqui. E o último termo, tirando o 2x2 e colocando ele em destaque, sobra 5x2a. 5x2a. Observe que os sinais foram mantidos, mais e menos. Ou seja, 6x2 mais 12x3z menos 10x4a é a mesma coisa que 2x2 vezes, olha aqui a transformação em produto, 3 mais 6xz menos 5x2a. Observe também que se eu fizer a distributiva aqui, eu vou encontrar exatamente esse resultado aqui. 2x2 vezes 3, 6x2. 2x2 vezes 6xz, 12x3z. 2x2 vezes menos 5x2a, menos 10x4a. Ok? Vamos agora, então, para o nosso segundo caso, que é o agrupamento. Galera, agrupar é uma forma também de colocar em evidência, só que a gente vai colocar grupos em evidência. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso? Olha só, observe que aqui, nesses quatro termos, eu tenho quatro produtos: x vezes y, x vezes z, a vezes y, a vezes z. Mas eu não tenho termos que sejam comuns aos quatro elementos. O que eu percebo é que eu tenho elementos comuns 2 a 2. Olha só, a cada dois elementos. Vamos ver?
Olha só, no primeiro par eu tenho o x que é comum, tanto aqui quanto aqui. Então eu vou colocar o x em evidência. Se eu tirei o x daqui para colocá-lo em evidência, me sobrou y mais z. E é isso que está escrito aqui, ó. Observe que no segundo par de termos, quem é comum é o termo a. Ó. Então, eu posso colocar em evidência o a. E se eu coloquei em destaque o a, o que me sobrou? Y mais z. É o que está escrito aqui, ó. A vezes y mais z. Agora, vocês vão observar que, mais uma vez, eu tenho uma soma e tenho elementos comuns, tenho fatores comuns dos dois lados dessa soma. Olha eles aqui, ó. Verifica aí se de um lado da soma eu não tenho y mais z e do outro também. Então eu posso colocar y mais z em evidência. E se eu coloquei em evidência esse termo, se eu coloquei em destaque, o que sobrou? Sobrou x mais a. X mais a. E é isso que está escrito aqui, ó. Professor, mas aí está x mais a vezes y mais z. Não importa, né, gente? A ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso fazer x mais a vezes y mais z ou escrever da forma como eu escrevi aqui. Tudo bem? Então, agrupar significa colocar em evidência agrupando os elementos. Tudo bem? Vamos para o nosso terceiro caso. O nosso terceiro caso é a diferença de dois quadrados, beleza? Galera, nós já vimos lá nos produtos notáveis que o produto da soma pela diferença de dois termos iguais dá sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, sempre que eu observar dois quadrados sendo subtraídos, nós podemos escrever na forma desse produto. Eu vou dar um exemplo numérico aqui para vocês entenderem. Vamos imaginar que aqueles termos sejam x elevado ao quadrado menos 16. Ora, o termo que elevado ao quadrado dá x ao quadrado é x. E o termo que elevado ao quadrado vai me dar 16 é o 4, porque 4 ao quadrado 16. Então eu posso escrever que x2 menos 16 é a mesma coisa que x mais 4 vezes x menos 4. Beleza? Vamos imaginar outro exemplo aqui, ó, no cantinho de cá. x4 menos 25. Exemplo. Qual é o termo que elevado ao quadrado vai dar x4? Isso mesmo, x2. E qual é o termo que elevado ao quadrado vai dar 25? É o 5, né, galera? 5 ao quadrado, 25. Então, mais 5, x2 menos 5. Observe que uma diferença foi transformada num produto ou em fatores. Beleza? Bom, vamos ao nosso quarto caso de fatoração, que é o trinômio quadrado perfeito. Olha só, eu possuo dois tipos de trinômio quadrado perfeito. Nós vimos isso lá nos produtos notáveis, falei muito da importância deles. A gente viu que o quadrado da soma de dois termos tem como resultado um trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos imaginar que eu tivesse aqui x mais 4 ao quadrado. É o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 8x, mais o quadrado do segundo termo. Então aqui a ideia é fazer o caminho inverso dos produtos notáveis, é descobrir qual foi o quadrado que deu origem a esse trinômio. E como é que eu faço isso? Vamos dar uma olhadinha nesse mesmo exemplo que eu coloquei aqui. Imagine que eu tivesse dado esse trinômio e quisesse saber qual foi o quadrado que deu origem a ele. Como é que eu descobriria isso? Bom, primeiro eu preciso descobrir qual é o termo que elevado ao quadrado vai dar x2. A gente sabe que x elevado ao quadrado vai dar x2. Eu também preciso descobrir qual é o termo que elevado ao quadrado vai dar 16. Eu sei que é o 4.
Agora, para descobrir se isso de fato é um trinômio quadrado perfeito, eu preciso saber se esse termo aqui do meio atende ao requisito de ser duas vezes o primeiro termo, que é x, está aqui, ó, vezes o segundo termo, que é 4, está aqui, ó. 2x vezes 4, 8x. Confere. Então, eu posso dizer que x2 mais 2xy mais y2 fatorado é igual a x mais y ao quadrado. Professor, mas você falou que fatorar é transformar em fatores, e eu não estou vendo a multiplicação aqui. Ora, a multiplicação está ali, né? Porque x mais y ao quadrado é a mesma coisa que x mais y vezes x mais y, correto? A multiplicação aqui, ó, só está escrito na forma de potência, beleza? O mesmo acontece com o quadrado da diferença. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, imagine que eu tivesse aqui, eu vou botar um exemplo, x2 menos 4x mais 4. Qual é o termo que elevado ao quadrado vai dar x? Isso mesmo, x. E qual é o termo que elevado ao quadrado dá 4? 2. O que falta agora é ver se esse termo do meio atende ao requisito de ser duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Vamos ver? 2 vezes x vezes 2, 4x. Atende. Então, eu posso escrever que esse trinômio é exatamente igual ao quadrado da diferença de x por 2. Beleza? Vamos ao nosso quinto caso, trinômio do segundo grau. Bom, alguns alunos podem olhar o trinômio do segundo grau e confundir com o trinômio quadrado perfeito. Observe, eu vou colocar um exemplo aqui que eu dei lá atrás, ó, x2 mais 8x mais 16. Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 16? É o 4, né? Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar x2? É o x. Observe que esses números são quadrados perfeitos, e é por isso que ele se chama trinômio quadrado perfeito. Agora, qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 12? Eu não tenho um número inteiro que elevado ao quadrado vai me dar 12, e por isso ele não é um trinômio quadrado perfeito. Esses trinômios eu chamo de trinômios do segundo grau, porque são de grau 2, né? Como é que eu faço para transformar isso em produto? Vamos lá. Em fatores, né? Vamos lá. Bom, todo trinômio de segundo grau tem esse formato aqui, ó, x2 mais sx mais p. S é de soma e P é de produto. E a sua transformação em fatores segue sempre esse padrão aqui, ó. Sempre esse padrão aqui. X mais A vezes X mais B. E quais são os números A e B? Vamos lá. Dois números que somados vão me dar, nesse caso aqui, o valor 7. E que, ao mesmo tempo, multiplicados, vão me dar esse valor aqui, 12. Pois bem, esses números são 3 e 4, porque somados vão me dar 7 e multiplicados me darão 12, correto? Logo, eu digo que esse é o valor de A e esse é o valor de B. Então, para fatorar esse trinômio, basta eu colocar x mais o valor de A, que é 3, vezes x mais o valor de B, que é 4. Muito tranquilo. Vamos fazer o exemplo de baixo para ficar mais claro ainda. Deixa eu só limpar aqui. Vamos lá? Bom, eu sei que todo trinômio do segundo grau, esse aqui não é um trinômio quadrado perfeito também, né? Porque 8 não tem raiz quadrada exata, não existe um número exato que elevado ao quadrado vai dar 8. Então eu sei que é um trinômio do segundo grau. E por isso eu sei que a fatoração vai ter esse formato aqui, ó, x mais A vezes x mais B. Vamos descobrir quem é A e quem é B. Bom, dois números que somados vão me dar o valor 2. Tá aqui, 2. E dois números multiplicados que vão me dar o valor menos 8. Dois números que multiplicados vão me dar o valor menos 8. Esses números são menos 2 e 4. Professor,
por que não menos 4 e 2? Vamos ver? Se eu tivesse colocado 2 e menos 4, a soma daria menos 2 e não 2 positivo, como pede aqui. Então, dois números que somados vão me dar 2 e multiplicados vão me dar menos 8 são menos 2 e 4. Então, A é menos 2 e B é 4. Logo, eu vou ter x menos 2 vezes x mais 4, como a fatoração desse trinômio do segundo grau. Bom, vamos falar agora de dois casos um pouco mais complexos, mas também muito menos usuais, né? Sexto e sétimos casos. Vamos aqui primeiro no sexto caso, o cubo da soma ou da diferença. Nós vimos lá nos produtos notáveis o seguinte, ó, que a soma de dois termos elevado ao cubo vai dar o cubo do primeiro, ó, vou até escrever aqui do jeito que eu expliquei lá. Então, ó, x3 vezes y0 mais 3 vezes x2 vezes y1 mais 3 vezes x1 vezes y2 mais x0 vezes y3. Eu falei lá, ó, que o expoente do x vai diminuindo, 3, 2, 1, 0. E o do y vai aumentando, 0, 1, 2 e 3. Claro, eu tenho o triplo aqui no meio, né? Os termos multiplicados por 3 aqui no meio. Beleza. Observe que y elevado a 0 dá 1, então vezes x3 dá x3 mesmo. E x elevado a 0 também dá 1, vezes y3 dá y3 mesmo. Então, se eu tiver essa expressão algébrica, eu posso escrevê-la na forma do cubo da soma de dois termos. Professor, mas você disse que era para transformar em fatores e você transformou em potência. Galera, a potência é exatamente o produto de fatores iguais. Escrever x mais 3 ao cubo é a mesma coisa que x mais 3 vezes x mais 3 vezes x mais 3. Ou seja, transformei, sim, em fatores, só que em fatores iguais. Vamos ver o cubo da diferença. Tá logo aqui embaixo, ó, o cubo da diferença de dois termos. Qual é a diferença do de cima para o tipo de cima? Os sinais aqui, ó, se alternam, mais, menos, mais, menos. Mas a ideia é a mesma. x3 vezes y0 menos 3x2 y1 mais 3x1 y2 menos x0 y3. Lembrar mais uma vez que termos elevados a zero dá 1, e por isso essa multiplicação não altera os termos x3 e y3. Beleza? Então lembrar que uma expressão algébrica desse formato pode ser transformada no cubo da diferença de dois termos, que é, na verdade, x menos y vezes x menos y vezes x menos y. A potência é uma maneira de escrever a multiplicação de fatores iguais. Tudo bem? Vamos para o sétimo caso. No sétimo caso, eu tenho a soma de dois números elevados ao cubo. Galera, isso aqui é diferente disso, ó. Diferente, hein? Aqui eu tenho o cubo da soma, aqui eu tenho a soma de cubos. São coisas distintas. E como é que eu faço para fatorar isso aqui? Basta eu escrever a soma dos dois termos vezes o primeiro termo ao quadrado menos o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, ou seja, esse produto, esses fatores multiplicados vão me dar x3 mais y3. E no caso da diferença, basta eu fazer a diferença dos dois termos vezes o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Observe que quando eu tenho a soma de dois cubos, os sinais do meio são mais e menos. Então, aqui. E quando eu tenho a diferença de dois cubos, os sinais do meio são invertidos, menos e mais. Mas seus formatos são mantidos.
Bom, outro tema muito importante que a gente vai usar muito no ensino médio, né, é o cálculo do MMC de expressões algébricas. Em várias oportunidades nós vamos precisar desse conhecimento. Então vamos lá, vamos começar com o mínimo múltiplo comum de monômios. A gente chama de monômios porque nós temos apenas um termo, né? 18A4B3C2, 24A2B4C5, 108A3B2C6. Observe que eu não tenho aqui nem adições nem subtrações. Vamos aprender como tirar o MMC desses monômios. Vamos lá. Bom, primeira coisa a fazer é transformar em fatores, por isso nós vimos a fatoração antes, né? Então vamos transformar isso aqui em fatores. Bom, eu posso fatorar o 18, né? Caso eu tenha dificuldade de visualizar como vai ficar o 18 fatorado, eu posso fatorá-lo, inclusive fatorar um número, vocês sabem como fazer a fatoração de um número, mas não associam muitas vezes o que é fatorar um número exatamente ao que nós acabamos de ver, que é a fatoração, né? Então aqui para fatorar eu preciso dividir primeiro por 2, vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Ou seja, o número 18 é o número 2 vezes 3 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 3 vezes 3, ok? Então aqui, ó, eu transformei o 18 em 2 vezes 3 ao quadrado, beleza? O 24, se eu fizer o mesmo processo, eu vou encontrar 2 ao cubo vezes 3. O 108, eu vou encontrar 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo, beleza? Os outros termos eu já deixei na forma de potência, porque escrever na forma de potência já é escrever em uma forma fatorada, ok? Bom, para determinar o MMC de monômios, a gente considera todos os fatores comuns e não comuns com maior expoente. Vamos lá, vamos entender o que está escrito aqui, ó. Bom, vamos começar com o termo 2. O termo 2 eu tenho tanto no primeiro monômio, quanto no segundo, quanto no terceiro. Então eu vou pegar o termo com maior expoente, 2 ao cubo. É o termo 2 com maior expoente. Bom, o 3 eu tenho tanto nesse termo, quanto nesse termo, quanto nesse termo. Qual é o de maior expoente? 3 ao cubo. Então é o 3 ao cubo que eu vou pegar. Ok? O A eu tenho tanto nesse, quanto nesse, quanto nesse. Então qual é o termo que eu vou pegar? O de maior expoente, A4. O B eu tenho nesse e tenho nesse. Qual que eu vou pegar? O B4, também de maior expoente. E o C também eu tenho nesse e nesse. Vou pegar o C6, que é o de maior expoente, ok? Então, 2 ao cubo dá 8, 3 ao cubo dá 27, vezes A4, B4, C6. 8 vezes 27 vai dar 216, A4, B4, C6. Esse é o MMC desses três monômios, beleza? Bom, agora eu já não tenho mais monômios, né? Eu tenho aqui, ó, um trinômio, aqui, ó, separados por uma subtração e uma adição, os termos, né? Os três termos. Tenho aqui um binômio, dois termos, e aqui outro binômio. Mas a fatoração a gente faz da mesma forma. Vamos ver? Bom, aqui eu tenho um trinômio quadrado perfeito, né? Professor, por que é um trinômio quadrado perfeito? Vamos fazer os testes aqui para a gente confirmar? Ó, vamos ver se de fato é um trinômio quadrado perfeito. Ó, qual é o termo que é o quadrado da 1? É o próprio 1. Qual é o termo que elevado ao quadrado dá x? É o próprio x. Como esse termo aqui é negativo, isso aqui fica negativo. Vamos confirmar se de fato é um trinômio? Esse termo do meio tem que ser 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2x vezes 1, de fato, 2x. Então, aquilo ali é de fato um trinômio quadrado perfeito, é o quadrado da diferença de x com 1, beleza? Então está aqui transformado em fator, ok? Bom, no termo do meio eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Por quê, professor? Nós já vimos lá nos produtos notáveis que quando eu tenho o quadrado de um termo menos o quadrado do outro, vamos ver, ó, qual é o número que é elevado ao quadrado da x2? É o x. Qual é o número que é elevado ao quadrado da 1? É o 1. Quando eu tenho essa forma, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, eu sei que eu tenho um produto
da soma pela diferença de dois termos. Beleza? E é o que está escrito aqui, transformado em fator. E o nosso último termo, eu posso colocar em evidência, porque ó, x, a terceira, é x vezes x vezes x. E x, a segunda, é x vezes x. Observe que eu tenho aqui, ó, x ao quadrado nos dois termos, então eu vou colocá-lo em evidência. Colocar em evidência é colocar em destaque, como eu já disse lá atrás, né? Pois bem, se eu coloquei x2 em destaque, sobrou x, correto? Se eu coloquei x2 em destaque, pode ter gente achando que vai sobrar nada. Está errado. Aqui eu tenho 1, né? Por isso que ele não aparece. Aqui eu tenho um produto por 1, e o 1 como elemento neutro da multiplicação, ele acaba não aparecendo, não alterando a multiplicação. Mas aqui eu tenho o número 1, então aqui é 1, né? Vai me sobrar menos 1, tudo bem? Tá aqui, ó, fatorado, escrito na forma de fatores. Bom, da mesma forma, eu vou pegar os fatores comuns e não comuns com maior expoente. Bom, aqui em cima eu tenho x menos 1 ao quadrado. Vou reescrever aqui, ó, x menos 1 ao quadrado. Aqui eu tenho x mais 1 vezes x menos 1. E aqui eu tenho x ao quadrado vezes x menos 1. Olha só, vamos começar com o termo que é semelhante. Eu tenho x menos 1 aqui e tenho aqui. Qual é o de maior expoente? O de maior expoente, professor, é o x menos 1 ao quadrado, porque os outros são elevados a 1, né? Então, o de maior expoente é x menos 1 ao quadrado. Beleza. Agora, quais os que não são comuns? Bom, x mais 1 eu só tenho nesse termo aqui, mas eu tenho que colocá-lo no MMC. Por quê? Está escrito aqui, ó. O MMC é a reunião dos fatores comuns e não comuns com maior expoente. Beleza? Então tá aqui o não comum. E qual o outro que não é comum? É o x2, né? Também só tem no último termo. Aqui, ó, só tem aqui o x2. Então o MMC vai ficar x2, tá aqui, vezes x menos 1 ao quadrado, tá aqui, vezes x mais 1 tá aqui. Professor, mas tá fora da ordem. Galera, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Colocar nessa ordem ou nessa ordem não faz a menor diferença. Tudo bem? Bom, pessoal, outro conteúdo muito importante para a gente estudar são as equações do primeiro grau. Nós vamos ver demais quando estivermos falando de funções. Então é importante demais aprender e ter muito vivo na cabeça como é que a gente resolve equações do primeiro grau. Toda equação do primeiro grau tem esse formato, né? Ax mais b igual a zero. Então toda equação que tiver esse formato a gente chama do primeiro grau. E como é que eu defino o grau de uma equação? O grau da equação é definido pelo expoente, pelo maior expoente da incógnita. Aqui, ó, a incógnita é x. E o expoente dela é 1. Por isso, ela é do primeiro grau. Beleza? É assim que a gente define o grau. Existem equações em que você olha e não percebe de imediato esse formato nela. Mas feitas as devidas transformações e simplificações, elas acabam caindo nesse formato. São também do primeiro grau. Beleza? Sempre que o formato for esse, a equação será do primeiro grau. E como é que eu resolvo isso? Bom, se a equação é ax mais b igual a zero, eu tenho que passar o termo independente para o outro lado da igualdade, então ele vira menos b, x é igual a menos b dividido por a. Beleza? Professor, mas com letra é muito complicado. Vamos fazer aqui um exemplo numérico. 2x mais 4 igual a zero. 2x é igual a 4 para lá, menos 4, correto? X é igual a menos 4. Como o 2 está multiplicando o x, ele passa para lá fazendo a operação inversa, que é a divisão, né? Então, x é igual a menos 2. Beleza? Foi o que eu fiz aqui, só que aqui eu usei a e b. Tudo bem? Então, aqui, ó, a solução está aqui, ó. Menos b sobre a, é o resultado que eu encontrei para x. Nesse meu exemplo numérico aqui, ó, eu poderia colocar a solução igual a menos 2. Beleza? Menos 2 é o valor de x que atende a essa equação. Tranquilo? Muito simples a equação do primeiro grau, mas é importante saber bem, ter bem fixo esse conteúdo aí.
Bom, depois de vista a equação do primeiro grau, vamos ver o sistema de equação do primeiro grau, né, com duas incógnitas, x e y. Nós vamos estudar muito sistema ainda no primeiro ano do ensino médio, quando falarmos de função, de equações, enfim. Ainda vamos ver muito isso daqui, mas vamos nos apegar nesse momento ao conteúdo específico do ensino fundamental ainda. Pois bem, isso aqui é um sistema de equações com duas variáveis, com duas incógnitas, x e y, e aqui o que está dizendo para nós é a soma desses dois termos dá 8 e a soma desses dois termos dá 7, e isso simultaneamente, né? Um sistema de equações significa simultaneidade, né? São situações que precisam ocorrer simultaneamente, né? Ao mesmo tempo, ok? Ao mesmo tempo que esses dois termos somados têm que dar 8, esses dois termos somados têm que dar 7, beleza? Bom, como é que eu resolvo um sistema de equações do primeiro grau? Galera, do primeiro grau, lembrando, né, que aqui eu tenho o expoente 1 e 1 aqui, ó, 1 e 1 aqui, então as incógnitas de maior expoente são as incógnitas elevado a 1, então por isso ela é do primeiro grau. Pois bem, como é que eu resolvo um sistema do primeiro grau? O meio mais fácil de resolver uma equação desse tipo é pelo método da adição, apesar de a gente ter vários métodos de resolução para esses sistemas. Pois bem, mas se eu somar aqui, ó, se eu usar o método da adição, 2x mais 3x vai me dar 5x. 3y mais 2y vai me dar 5y. E o meu objetivo ao somar as duas equações é eliminar uma das incógnitas. Então, eu já sei que eu preciso de equações equivalentes a essas, que vão me dar a possibilidade de somá-las e ao mesmo tempo eliminar uma das incógnitas. E para isso eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar a equação de cima por menos 2 e a de baixo eu vou multiplicar por 3. Tudo bem? Vamos ver o que vai acontecer aqui quando eu fizer essas multiplicações. É óbvio que as equações que eu vou obter são equivalentes, por quê? Porque se eu multiplicar uma equação inteira por um mesmo número, eu obtenho uma equação que é equivalente a ela, né? Então, não tem problema eu fazer isso, eu vou obter duas equações aqui equivalentes a essas primeiras. Vamos ver aqui, ó. 2x vezes menos 2, eu vou ter menos 4x. 3y vezes menos 2, eu vou ter menos 6y. 8 vezes menos 2, eu vou ter menos 16. Então, essa equação é equivalente a essa daqui. Beleza? Bom, vamos multiplicar de baixo. 3x vezes 3 será 9x. 2y vezes 3 será 6y. 7 vezes 3, 21. Observe que agora, quando eu somar os elementos, menos 6y mais 6y vai zerar, sumindo assim com uma das incógnitas, que era o meu objetivo desde o início. Menos 4x mais 9x, 5x, igual menos 16 mais 21, 5. X será 5 sobre 5, que vai dar 1. Então, encontrado o valor de x, como é que eu vou encontrar o valor de y? Basta eu voltar em uma das equações aqui, ó, e substituir o valor de x. Vamos lá? 3 vezes 1, que é x, eu acabei de encontrar aqui, mais 2y igual a 7. 3 vezes 1, 3, mais 2y igual a 7. 2y é igual a 7, 3 vai para lá, negativo. 2y é igual a 4, y é igual a 4 sobre 2, que dá 2. Então, eu vou colocar como solução desse sistema 1 e 2. Galera, x sempre na frente. Beleza? Tranquilo. Vou limpar aqui a minha tela, vocês vão perceber, ó, que eu fiz exatamente isso aqui. Na verdade, aqui eu até multipliquei o contrário, né? Lá eu fiz o menos 2, a de cima por menos 2, e essa por 3. Mas podia ter feito por menos 3 e 2, enfim, qualquer uma das duas aqui daria a mesma coisa. Observe que aqui, ó, eu encontrei primeiro o y, né, igual a 2, depois encontrei o x igual a 1. Dá no mesmo, não faz a menor diferença, né? A ordem não altera. Isso porque eu inverti lá, ó,
multipliquei aqui por menos 2 e a de baixo por 3. Então, na hora de somar, acabou que eu eliminei primeiro o y, mas aqui quem foi primeiro foi o x, aqui, ó. 6x menos 6x, zerou. 9y menos 4y, 5y, 24 menos 14, deu 10. 10 sobre 5 dá 2. E aí basta voltar lá e colocar o valor de y no lugar dele para encontrar também o valor de x. Tranquilo? Vamos agora para as equações do segundo grau, né? Toda equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero é chamada do segundo grau. Observe que aqui, ó, a incógnita é x e o maior expoente em x é o 2, e é por isso que ela é do segundo grau, ok? Professor, mas tem um x aqui elevado a 1. Pois é, o grau é dado pelo maior expoente da incógnita, tudo bem? Então aqui ela é do segundo grau. Pois bem, para resolver uma equação do segundo grau, eu primeiro preciso descobrir o discriminante, chamado lá no ensino fundamental de delta. Esse nome é muito importante. Muitas vezes os problemas pedem o valor do discriminante e muitas vezes o aluno não sabe que é o delta. Então, assim, às vezes o aluno sabe tranquilamente como calcular o valor de delta, mas não sabe que delta é a mesma coisa que o discriminante, acaba errando a questão, né? Então, eu calculo o delta fazendo B2 menos 4AC. De onde sai o B? O B sai daqui, ó, é o coeficiente B. O A é esse valor aqui, ó, valor de A. E o C é esse valor aqui, ó, valor de C. Tudo bem? Aqui tem uma observação que o A não pode ser zero, né? A pertence ao conjunto dos reais menos o zero. Esse asterisco significa excluindo o zero. E por quê? Porque se o A for zero, eu vou ter 0, x2 mais bx mais c, igual a zero. E 0 vezes x2 vai fazer com que o x2 desapareça, porque isso aqui dá zero. Logo, ela não será do segundo grau, ela será do primeiro, né? Beleza? Então é por isso que o A não pode ser zero. Agora o B e o C podem ser zero. Eu posso ter ax2 mais 0x mais c igual a zero. Esse termo aqui vai ficar oculto com isso. Eu vou ter ax2 mais c. E eu posso ter ax2 mais bx mais zero. Nesse caso, esse termo aqui, o termo c, ficará oculto. Eu vou ter então apenas ax2 mais bx igual a zero. Tudo bem? São chamadas as equações incompletas, né? Esses dois tipos aqui, ok? Agora esse aqui não existe porque o A não pode ser zero. Muito bem, vamos lá. Então esse é o valor do discriminante, B2 menos 4AC, e para encontrar as raízes eu uso a famosa fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do discriminante, dividido por 2a. Esse b aqui é esse coeficiente b, esse a aqui é esse coeficiente a, e esse delta é o valor encontrado aqui em cima, no discriminante. Beleza? A gente também pode utilizar as relações de Girardi para encontrarmos as raízes, em alguns casos, né? Geralmente, quando o valor de A é 1, é fácil usar as relações de Girardi, porque eu sei que x2 menos sx mais p é igual a zero. Ou seja, o valor de B é o valor da soma das raízes da equação com o sinal invertido, e o P é o produto das raízes da equação. Em outras palavras, a soma é igual a x1 mais x2, as duas raízes somadas, ou menos b sobre a. Esse b é esse b aqui, e esse a é esse a aqui, né? São os coeficientes lá da equação do segundo grau. E o produto é x1 vezes x2, ou c sobre a. É esse c aqui sobre esse a aqui, os coeficientes. Tranquilo? Beleza, vamos para a próxima. Claro, vamos fazer um exemplo aqui de uma equação de segundo grau. Aqui, ó, x2 mais 2x menos 3. Bom, o valor de a nesse caso é 1, né? Porque eu tenho 1x2. O valor de b é 2 e o valor de c é menos 3. Estão escritos aqui. Beleza? Bom, para achar o discriminante, como é que é o discriminante? O discriminante é b2 menos 4 vezes a vezes c, não é isso? Pois bem, vamos lá. B ao quadrado, 2 é b ao quadrado, tá aqui, 2 ao quadrado, beleza? Menos 4 vezes a, tá
aqui o A, ó, vezes o C, que é menos 3, ó. Tá aqui. Tranquilo? Então, 2 ao quadrado dá 4. Menos vezes menos dá mais. Dá mais tá aqui. Ó, sinalzinho de mais. 4 vezes 3, 12. E 4 mais 12 dá 16. Tranquilo? Agora basta usar a fórmula de Bhaskara, né? Como é que é mesmo? X é igual a menos B, mais ou menos a raiz do discriminante sobre 2A. Não é isso? Então, menos B significa menos o 2, que é o B, então menos 2, mais ou menos a raiz do discriminante, aqui ó, acabei de encontrar o discriminante, 16, dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes 1, né? 2 vezes 1. Então, a raiz de 16, 4, 2 vezes 1 dá 2, menos 2 mais 4 dá 2 positivo. E 2 positivo dividido por 2 dá 1. Menos 2 menos 4 dá menos 6. E menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Beleza? Então essas são as raízes da equação. Então a solução, menos 3 e 1, eu coloco sempre o valor menor na frente. Não é uma exigência, mas eu mantenho sempre esse padrão, assim como os livros de matemática, né? Observe o seguinte, ó. Como minhas raízes são x1 igual a 1 e x2 igual a menos 3, a soma delas, a soma que vai ser 1 mais menos 3, vai dar menos 2. E o produto, que é 1 vezes menos 3, vai dar menos 3. Observe que menos 2 é o valor da soma com o sinal trocado. Olha lá, 2. E menos 3 é o valor do produto. Tranquilo? Ainda podia escrever o seguinte, ó. A soma é menos B sobre A. Ou seja, menos B, que é menos 2, dividido por A, que é 1, que é igual a menos 2. E o produto é igual a C sobre A. Quanto é C? Menos 3 dividido por A, que é 1, dá menos 3. Tá aqui e tá aqui. Beleza? Tranquilo, né? Então eu posso achar a soma e o produto também das raízes, usando o que eu chamo de relações Girardi. Tudo bem? Bom, sistema de equações do segundo grau. Aqui, galera, eu também poderia resolver esse sistema usando o método da adição. Mas resolver um sistema de equações do segundo grau pelo método da adição é muito mais trabalhoso do que usar outro método que eu chamo de substituição, ok? Então, para resolver sistema de equações do primeiro grau, é mais fácil resolver pelo método da adição. Agora, quando os sistemas são do segundo grau, é melhor eu usar a substituição. E eles são do segundo grau porque pelo menos uma incógnita de uma das equações tem o expoente 2, ok? Se eu tivesse assim, ó, x mais y igual a 6, x2 mais y igual a 4, ela já seria do segundo grau, porque eu tenho, pelo menos em uma das incógnitas, o expoente 2. Tudo bem? Então, vamos ver como é que a gente resolve isso daqui. Eu tenho ela resolvida no outro slide, mas eu vou fazer aqui com vocês. Bom, usando o método da substituição, eu preciso isolar uma das incógnitas. Eu vou escolher aqui isolar a incógnita x. Então vai ficar x igual a 6, y trocando de lado, menos y. Beleza? Esse não é um valor de x, mas é um valor parcial para ele. Quando eu descobrir o valor de y, facilmente eu descobrirei o valor de x. Mas agora eu tenho apenas um valor que é parcial para x. O que eu posso fazer é colocá-lo no lugar dele na equação de baixo. E é por isso que o método se chama substituição. Eu vou substituir o valor de x pelo valor parcial que eu encontrei para ele. Então, ao invés de x ao quadrado, nós teremos 6 menos y ao quadrado, que é o mesmo valor de x. Mais y2, mantive a outra incógnita, igual a 20. Galera, observa aqui se não é um produto notável o quadrado da diferença de dois termos. Nós já vimos lá no início. Como é que isso aqui fica? O quadrado do primeiro, 36, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 6, 12y, mais o quadrado do segundo, y2.
mais y2 igual a 20. Vamos dar uma arrumada nessa equação. Eu vou ter y2 mais y2, 2y2, menos 12y. Esse 20 vai vir para cá negativo, ó. E se ele vier para cá negativo, eu já tenho 36 positivo, eu ficarei com 16 igual a 0. Para facilitar o meu cálculo, eu posso dividir essa equação toda por 2, não é isso? Eu já disse que dividir por 2, multiplicar por 2, desde que seja a equação inteira, não altera a equação. Ao contrário, eu adquiro uma equação que é equivalente. Então aqui eu posso ter y2 menos 6y mais 8 igual a 0. Beleza? Bom, resolvendo essa equação pela fórmula de Bhaskara, né? Primeiro descobrindo o seu discriminante, vamos lá? Eu tenho b ao quadrado, então menos 6 ao quadrado. Isso, né, galera? Porque, ó, a é 1, tá aqui, ó, 1y2. O b é menos 6 e o c é 8. Então, b ao quadrado é menos 6 ao quadrado. Tranquilo? Menos 4ac é 4 vezes 1 vezes 8. Então, menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 8, 32. Eu vou ter um discriminante igual a 4. Com isso, eu posso encontrar o valor de y, que vai ser menos 6. Cuidado aqui, porque a fórmula de Bhaskara me diz que é menos b, então é menos o valor de b, que é menos 6, está aqui, ó. Então é menos, mais ou menos a raiz do discriminante, raiz de 4, 2, dividido por 2a, 2 vezes 1. A é 1, né? Então 2 vezes 1 dá 2 mesmo. Aqui eu vou ter y igual a 6 mais ou menos 2 sobre 2. Então o y1 será 6 mais 2 dá 8, sobre 2, 4. E o y2 será 6 menos 2, 4, dividido por 2, 2. Beleza? Bom, de posse dos dois y, agora eu posso encontrar o x1 e o x2, né? Como? Basta eu substituir 6 menos o y1, que é 4. Então o x1 será 2. E 6 menos 2, que é o y2. x2 será, então, 4. Então eu terei como resposta 2 pontos, né? O primeiro deles, 2 e 4. 2 e 4. Tá aqui, ó, 2 e 4. E o segundo ponto, 4 e 2. Tá aqui, ó, 4 e 2. Lembrando sempre que o x é na frente do y. Vocês podem observar que eu já tinha feito aqui no slide para frente, né, no próximo slide. E aqui, engraçado, ó, que eu preferi isolar o y, tá vendo? Encontrando primeiro os valores para x e depois os valores para y, tá vendo? Legal que eu fiz uma escolha trocada, né? Lá no slide que eu fiz com vocês, eu escolhi aqui, ó, separar o valor de x, x igual a 6 menos y. E aqui eu escolhi separar o valor de y, ó, y igual a 6 menos x. Beleza? Bom que vocês têm as duas maneiras de fazer. E também percebem que não muda o resultado, né? Estão aqui os nossos 2 pontos que servem de solução para esse sistema. Bom, galera, as equações biquadradas recebem esse nome porque elas são quadradas 2 vezes. Não é muito preciso falar assim, mas a grosso modo, para que o aluno entenda, é mais ou menos isso que acontece. Observe aqui, ó, que ao invés de x2, eu tenho x à quarta, que é x2 ao quadrado. E aqui, ao invés do x, eu tenho o x ao quadrado. Beleza? Então é como se eu elevasse ao quadrado de novo as incógnitas. Toda equação do tipo ax4 mais bx2 mais c igual a 0 é chamada de biquadrada. Beleza? Biquadrada. Tranquilo? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente resolve isso daqui. É muito simples. É muito parecido com o que a gente faz na resolução das equações do segundo grau. Vamos lá. Bom, primeiramente eu preciso usar um artifício que é trocar a incógnita x2 por uma incógnita auxiliar que eu vou chamar de y. Então, em todos os lugares que eu tiver x2, eu vou trocar inicialmente
por y, tudo bem? Foi isso que eu fiz aqui, ó. Aqui essa equação é o mesmo que x ao quadrado, menos 5 vezes x ao quadrado, mais 4 igual a zero. Então observe, ó, que no lugar de x ao quadrado, eu coloquei o y. Eu disse aqui que ia fazer isso, beleza? Então o y ficou ao quadrado. No lugar de x ao quadrado de novo, eu troquei por y outra vez. Aqui, ó, por isso ficou 5y, mais 4 igual a zero. A partir daí eu tenho uma equação do segundo grau, que eu vou resolver achando o valor do discriminante, b2 menos 4ac, e depois calculando suas raízes, que nesse caso serão y, né? y1 e y2, fazendo menos b, mais ou menos a raiz do discriminante, sobre 2a. Beleza? Pois bem, fazendo esse processo, eu vou encontrar as raízes 1 e 4. Aquele processo lá resolvendo pela fórmula de Bhaskara, tudo bem? Beleza. Encontrando as raízes para y igual a 1 e y igual a 4, lembra que lá no início eu tinha dito que onde era x2, eu trocaria por y. Então eu preciso pegar os valores de y aqui e colocá-los lá no seu lugar, no seu devido lugar. Porque, ao final das contas, o que eu quero é o valor de x, né? A minha equação tem incógnita igual a x, então eu quero os valores de x. Beleza, então eu vou pegar o 1 e colocar no lugar do y, e o 4 também colocar no lugar do y. Foi isso que eu fiz aqui, ó. x2 então vai ficar igual a 1, quando o y é 1, e x2 igual a 4, quando o y é 4. Bom, observe que x2 igual a 1 é a mesma coisa que x igual a mais ou menos raiz de 1, que vai dar x igual a mais ou menos 1, porque a raiz de 1 é 1. E x2 igual a 4 é a mesma coisa que x2 igual a mais ou menos raiz de 4. Então, x2 será mais ou menos 2, beleza? Porque a raiz de 4 dá 2. Então, a minha resposta terá 4 valores. Menos 2, menos 1, 1 e 2. Afinal de contas, mais ou menos 1 é igual a 1 e menos 1. E mais ou menos 2 é igual a 2 e menos 2. Beleza? Tranquilo, né? Bem simples. Pessoal, equações irracionais. Vamos ver o que são equações irracionais e algumas observações em relação a elas antes de partirmos propriamente dito para a resolução dessas equações. Bom, toda equação que possui radicais com incógnita no radicando é chamada de irracional, equação irracional. Incógnita dentro do radicando, gente, é dentro da raiz, né? Seja raiz quadrada, seja raiz cúbica, enfim. Se eu tiver lá dentro uma incógnita, eu estou falando de uma equação irracional, beleza? A solução a gente obtém elevando os dois membros a uma mesma potência, que seja conveniente, de modo que a gente consiga eliminar os radicais. Nós vamos ver isso na resolução, vai ficar mais claro. É necessário fazer a verificação das raízes, porque essa elevação de ambos os membros ao quadrado ou ao cubo acaba gerando uma equação que não é equivalente à equação dada. E por isso a gente precisa fazer a verificação. Nós vamos ver como faz essa verificação também na resolução. O conjunto de solução dessas equações é formado apenas pelas raízes que verificam a equação irracional dada. Vamos ver isso no próximo slide. Observe a equação irracional. Raiz de x menos 1 mais 3 igual a x. Eu tenho aqui uma incógnita que está dentro do radical. Aqui é a raiz quadrada, né? Por isso o índice não aparece. Então eu tenho aqui uma equação irracional. Beleza? Bom, aqui ó, eu preciso isolar de um dos lados da igualdade o radical, deixar ele sozinho. Então para isso eu vou passar o 3 para o outro lado. Então eu vou ficar com raiz de x menos 1 igual a x menos 3. Como eu disse lá no slide anterior, eu preciso elevar a um expoente conveniente que vai fazer com que o radical desapareça. E nesse caso é o quadrado. Por quê? Porque a minha raiz aqui é uma raiz quadrada. Então se eu elevar uma raiz quadrada ao quadrado, o que acontece? Ela desaparece. Beleza? Mas se eu elevei um dos membros ao quadrado, eu preciso fazer o mesmo com o outro lado da igualdade, para que a equação não seja alterada, obtendo assim uma equação supostamente equivalente à equação que eu já tinha.
beleza? Então aqui, ó, como o radical sumiu, eu fiquei com x menos 1 mesmo. Já do outro lado, quando eu faço o quadrado da diferença, eu tenho um produto notável, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Nós já cansamos de ver isso, beleza? Pois bem, vamos dar uma arrumada aqui, pegando esses valores aqui, ó, e passando para lá da igualdade, ó. Eu vou ficar com x2 menos 6x mais 9, que já estavam do lado de lá, menos x mais 1 igual a zero. Professor, mas você não passou para o lado de lá, você passou para o lado de cá. Não, galera, eu passei para o lado de lá sim. Só que depois de ter passado para o lado de lá, trocando os sinais desses termos, eu inverti a igualdade. Eu peguei o zero que estava aqui do lado esquerdo e passei ele lá para o lado direito, invertendo a igualdade. Então, beleza. Eu fiquei com x2 menos 7x mais 10 igual a zero, que é o que está escrito aqui. Uma equação do segundo grau simples. Resolvendo usando a fórmula de Bhaskara e o discriminante, eu cheguei às raízes 2 e 5. Pois bem, não é suficiente encontrar essas raízes para as equações irracionais. Essa elevação ao quadrado provoca algumas alterações e por isso eu preciso verificar se essas raízes são de fato raízes dessa equação irracional. É isso que eu estava falando lá naquele slide anterior, quando a gente falava lá que era preciso fazer a verificação. E como é que eu faço isso? Bom, vou fazer aqui com vocês, ó. Eu vou pegar o valor das raízes, 2 e 5, para x igual a 2 e para x igual a 5, e vou trocar na própria equação original, ó. Eu vou ficar com raiz de 2 menos 1, porque aqui o x é 2, né? Mais 3, isso tem que ser igual a x, que é 2. Vamos verificar? 2 menos 1 dá 1, e a raiz de 1 dá 1. Mais 3 tem que ser igual a 2. Galera, 4 é igual a 2? Não é, né? 4 não é igual a 2. Então, o 2 não serve de raiz de solução para essa equação irracional. Vamos testar o 5? Vamos testar o 5. Se o x for 5, vamos botar o x aqui, ó, no lugar dele. 5 menos 1 mais 3 tem que ser igual a x de novo, que é 5. Vamos ver se isso aqui é verdadeiro? 5 menos 1, 4. Raiz de 4, 2. Mais 3 tem que ser igual a 5. Galera, 2 mais 3 dá 5. E 5 é igual a 5. Isso é verdadeiro. Então, o 5 me serve de solução. O 2, como eu disse anteriormente, não. Logo, a solução dessa equação irracional é apenas o 5. O 2, apesar de eu ter encontrado o x igual a 2, fazendo a verificação, eu vi que essa não é raiz da equação irracional proposta. Ela até é raiz dessa equação do segundo grau, mas ela não é raiz da equação irracional proposta, uma vez que a verificação não me serviu. A verificação deu como falsa, beleza? Bom, outro assunto de extrema relevância para a gente tratar aqui são as relações métricas nos triângulos retângulos, assunto este também já visto lá no ensino fundamental. Pois bem, vamos começar aqui com algumas características do triângulo retângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo reto, 90 graus, né? Eu já disse aqui, ó, os ângulos A, B e C são ângulos desse triângulo, ângulos internos. Se eu somar os três ângulos internos de um triângulo, qualquer que seja o triângulo, o resultado será 180. Isso já me dá a seguinte informação: se o A é 90 graus, então o B mais o C também será 90 graus. Isso porque se a soma dos três tem que ser 180 e o A já é 90, os outros dois juntos têm que medir também 90. A hipotenusa é o lado BC, tá aqui, ó, a hipotenusa é o lado BC desse triângulo. Eu posso dizer que é o lado oposto ao ângulo reto, tá do outro lado do ângulo reto, ou ainda que é o maior lado do triângulo retângulo, beleza? Os lados AB e AC são catetos, ou seja, são os lados opostos aos ângulos agudos, aos ângulos B e C. Bom, a altura AH, a altura que vai de A até H, é a altura relativa à hipotenusa, beleza? E os segmentos BH e HC são projeções dos catetos. Projeção é como se fosse sombra, né? A medida que vai de H
até C é como se fosse a sombra do lado B sobre a hipotenusa, ó. Como se o lado B fizesse uma sombra em cima da hipotenusa. E o segmento que vai de B até H é como se o lado C fizesse uma sombra sobre a hipotenusa. Por isso que a gente chama de projeção dos catetos sobre a hipotenusa. Tudo bem? Bom, vamos continuar falando dos elementos, né, dos triângulos retângulos. Aqui, ó, aquele meu triângulo do slide anterior foi dividido em dois triângulos retângulos. Aqui ele é reto em H e aqui também, né? E para não ter que ficar chamando os segmentos de AB, BC, AC, eu vou trocá-los por letras minúsculas para ficar mais fácil o meu trabalho com os lados, os segmentos que formam os lados desses triângulos aqui que eu obtive por meio da divisão daquele meu primeiro triângulo, tudo bem? Então, ó, o lado BC, que é a hipotenusa que vai de B até C, ó, eu vou chamar de A, aqui. O segmento AC, que vai de A até C, eu vou chamar de B, tá aqui, ó, nos dois triângulos. O segmento AB, que vai de A até B, eu vou chamar de C, tá aqui, ó, nos dois triângulos também. O segmento AH, que é a altura, ó, AH, eu vou chamar de H, né? Assim a gente chama a altura nos triângulos, tanto aqui quanto aqui, né? É H, a altura. Beleza? O segmento BH, que vai daqui até aqui, ó, eu vou chamar de M, tá aqui o M. E o segmento que vai de H até C, eu vou chamar de N, tá aqui. Para facilitar o meu trabalho com esses segmentos. Bom, caracterizados com letrinhas, né, os nossos lados, nossos segmentos desses triângulos retângulos, aqui, eu posso estabelecer as relações métricas que existem entre eles, entre esses segmentos. A altura elevada ao quadrado é igual ao produto das projeções. A altura ao quadrado é igual ao produto de M por N. Beleza? O quadrado do cateto B é igual ao produto da hipotenusa A, essa medida toda aqui, a hipotenusa A, pela projeção do cateto B, que é N, ok? Já o cateto C ao quadrado é o produto da hipotenusa pela projeção do cateto C, que é o M, então A vezes M. A altura vezes a hipotenusa é igual ao produto dos catetos B e C. Então, H vezes A é igual a B vezes C. E a mais conhecida relação de todas, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, o nosso famosíssimo teorema de Pitágoras. Outro assunto de extrema relevância são as razões trigonométricas nos triângulos retângulos. Galera, nós falaremos muito de razões trigonométricas durante todo o ensino médio. Então vamos lá. Bom, aqui, ó, meu triângulo também exportado lá do outro slide é reto aqui, portanto a hipotenusa é A, né? Porque a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Com isso eu tenho os catetos C e B, o cateto C oposto ao ângulo C e o cateto B oposto ao ângulo B. Tudo bem? Assim a gente reconhece os lados do triângulo retângulo, hipotenusa e catetos. Beleza. O seno é o quociente entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. O cosseno é o quociente entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. E a tangente é o quociente entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao mesmo ângulo. Galera, vamos ver o que isso aqui quer dizer no nosso próximo slide. Em outras palavras, em outros termos, pensa comigo aqui. Imagine que meu ângulo de visão fosse o ângulo B. Eu estivesse olhando para dentro do triângulo a partir desse ponto, do ângulo B. Eu teria para o seno de B o cateto oposto ao ângulo B, ou seja, o cateto B, dividido pela hipotenusa. É o que está escrito aqui. O cosseno de B seria o cateto adjacente ao ângulo B,
Adjacente, galera, significa o cateto que forma o ângulo, né? Que ajuda na formação do ângulo B. Esse ângulo B ele é formado pela hipotenusa e pelo cateto C, ó. Então, o cateto adjacente é o cateto C. Então, o cosseno de B seria o cateto adjacente, C, dividido pela hipotenusa. E a tangente, professor? A tangente é o cateto oposto ao ângulo B, ou seja, o cateto B, dividido pelo cateto adjacente C. É o que está escrito aqui. Mas, se eu mudar o meu ângulo de visão, se agora eu olhar a partir do ângulo C para dentro do triângulo, olha o que vai acontecer. O cateto oposto ao ângulo C agora é o cateto C. Então, o seno de C é o cateto oposto C dividido pela hipotenusa A. É o que está escrito aqui. O cateto adjacente a C agora é o cateto B, ó, que ajuda a formar o ângulo C. É o cateto B. Então, o cosseno de C será o cateto B dividido pela hipotenusa A, ou o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente? A tangente será o cateto oposto, que é C, dividido pelo cateto adjacente, que é B. Tá aqui. Vale aqui uma observação. Ó. Observe que no triângulo retângulo, o seno de B é igual ao cosseno de C. O seno de C é igual ao cosseno de B. E observe que as tangentes são os inversos. A tangente de B é B sobre C e a tangente de C é C sobre B. Para finalizar o nosso estudo teórico, vamos falar um pouquinho dos ângulos notáveis, né? A trigonometria nos apresenta alguns ângulos especiais, são os ângulos notáveis, porque eles se destacam, suas medidas se destacam em relação aos demais, né? São chamados, como eu disse aqui, de ângulos notáveis. São importantes também por serem ângulos complementares entre si, ou seja, a soma de suas medidas resulta em 90 graus. Então, esses ângulos notáveis são complementares. Esses ângulos medem 30, 45 e 60 graus. Os valores de seus senos, cossenos e tangentes estão na tabela que a gente vai ver aqui agora. Observe que 30 e 60 são complementares, ou seja, a soma é igual a 90 graus, e o 45 é complementar com ele mesmo, né? Com 45, porque a soma também dá 90 graus. Beleza? Bom, galera, esses ângulos eles são muito importantes. E por quê? A gente já falou isso aqui em cima. Esses valores que estão nessa tabela, eles geralmente não são dados nos problemas matemáticos. Exige-se do aluno que ele memorize esses valores para esses ângulos. Quando os ângulos não são notáveis, em geral o problema nos diz qual é o seno, cosseno e a tangente desse ângulo. Mas quando os ângulos são notáveis, exige-se uma memorização dessa tabela. E ela é bem tranquila de se memorizar. Vamos fazer um esqueminha aqui, um macetinho para a gente ver como é que a gente pode fazer. Ó. No seno e no cosseno é muito tranquilo, basta dividir todo mundo por 2. Eu ensino isso aqui para os alunos, né? Basta dividir todo mundo por 2. Todos divididos por 2. E fazermos a raiz de 1, a raiz de 2 e a raiz de 3. E aqui o contrário, a raiz de 1, a raiz de 2 e a raiz de 3. Lembrar que a raiz de 1 é 1 mesmo, né? Então aqui é meio e aqui também é meio. Beleza? Assim eu monto o seno e o cosseno. Tranquilo? Bom, a tangente também não é difícil. O 45 é 1, a gente sabe que é 1. E os outros dois são raízes de 3, né? Com a diferença de que o 30, por ser menor que o 60, é dividido por 3. Tranquilo? Assim que eu costumo ensinar para os alunos, para que eles memorizem essa tabela. Na próxima aula, começaremos a falar de conjuntos, um conteúdo já específico do ensino médio. Trataremos dos seus elementos, suas classificações, operações e muito mais. Eu espero vocês lá, um grande abraço e até a próxima!